como está a saúde das nossas crianças? Então, hoje a saúde da criança, ela vem preocupando, né, nós como nutricionistas e pediatras. Por quê? Porque hoje a gente percebe, e já existem dados, que a obesidade infantil vem aumentando cada vez mais. Né? Crianças com incidência de 5 a 9 anos. Então, é um agravante, porque, além da obesidade, essas crianças estão apresentando índices altos nos exames de colesterol, triglicerídeo, o sedentarismo, né, também. Então, isso está afetando a vida da criança como um todo, até prejudicando a fase escolar da criança. Quais são as estatísticas recentes com relação ao problema de obesidade infantil? Então, nós temos a pesquisa mais recente, foi em 2015, em janeiro de 2015, onde mostrou que João Pessoa é a primeira cidade da Paraíba com índice de obesidade infantil. Em relação ao Brasil, estamos em segundo lugar, perdendo apenas para São Paulo, que é a primeira cidade do Brasil com índice de obesidade. Esses dados foram divulgados pelo IBGE. O que tem contribuído para o aumento da obesidade infantil? Então, são contribuições que uma leva a outra. É o sedentarismo, né? É a maneira com que a criança se alimenta em casa, os hábitos alimentares familiares. A escola contribui também demais, né, para isso, porque, na verdade, é um conjunto. Né? Então, o sedentarismo ela está em primeiro lugar. Por quê? Porque, apesar de ter um hábito saudável ou não a família, a criança, ela por si só, ela é sedentária. Né? Então, ela precisa do estímulo dos pais. Também é muito importante como os pais se alimentam. Eu atendo vários pacientes que a mãe não tem o hábito de comer salada, então ela não passa o hábito para a criança. Então, isso já é prejudicial. Né? Porque a criança não tem o hábito de comer a salada. Então, isso se torna mais difícil quando a gente vai fazer o trabalho de introdução alimentar. Eu, como profissional, né, voltado para essa área de pediatria, desde o ano passado a procura já é muito grande. Né? As mães vêm se preocupando porque antes elas só tinham o hábito de fazer os exames, o pai e a mãe, periodicamente. Então, hoje elas estão fazendo na criança. E, ao perceber esses exames que estão alterados, existe uma preocupação muito grande. Né? Porque na cabeça dos pais, de nós pais, as crianças não têm taxa alta. E a incidência realmente está muito grande. Quais são os problemas que a obesidade tem acarretado a curto, médio e longo prazo? Então, a maior incidência é essa mesmo. Né? São crianças, por quê? Porque o colesterol e o triglicerídeo são taxas que são mais mal vistas, na verdade, pelos pediatras e por nós nutricionistas. Por quê? Porque uma criança com colesterol alto, ela pode vir desencadear o problema cardíaco, pressão alta, né? O triglicerídeo também alto, isso também pode vir estar prejudicando muito a criança. Como o nutricionista ele está se alinhando ao pediatra no combate à obesidade? Então, as mães procuram os pediatras e quando elas percebem que a criança está acima do peso, nem precisa chegar tanto à obesidade, mas acima do peso, elas já encaminham para o nutricionista para que a gente possa vir a fazer o trabalho, porque existem crianças que estão obesas, mas não tiveram a introdução alimentar correta. Né? Então, isso prejudica. Por quê? Porque ela não aprendeu a comer na hora que teria que comer. Então, a gente vai fazer o trabalho de introdução alimentar numa criança de 5 anos, e aí vai fazer todo esse trabalho, e aí vai passando para o pediatra passo a passo o que está acontecendo, mesmo porque ele tem que cada mês estar renovando o exame para a gente ver o que é que a gente está conseguindo baixar. Como os pais e a escola podem contribuir para melhorar os hábitos da criança? Então, na minha opinião, eu acho que o mais importante é a nossa casa, né? É a família. Né? Então, a mãe e o pai, eles têm que pensar primeiramente no que ele está ensinando para o filho em relação à alimentação. Né? É tentar de casa para a escola. Como em casa se alimentar bem, eles precisam ver os pais se alimentando corretamente e mandando lanche para a escola corretamente. E a importância da escola para a criança é estar sempre fazendo palestras, ensinando, tendo o papel dela na educação nutricional. Né? Porque também não adianta a criança ter um hábito saudável em casa e quando chega na escola ela não tem. Então a escola precisa. E hoje a gente já tem. Várias escolas já se preocupam com isso e fazem lanche coletivo, onde tem que levar fruta e todas as crianças sentam para comer fruta, para estar trocando
informações relacionadas aonde antes do lanche coletivo existem palestras para falar a importância, ensinar a criança com a importância da alimentação saudável. Os pais, hoje, eles têm a consciência da importância do nutricionista na vida do filho? Hoje, sim. Antes eu posso te dizer que não, mas hoje, como eu te falei, a preocupação, a mídia está muito em cima disso. Por quê? Porque é notório, né, a quantidade de crianças obesas que a gente tem. Se a gente vai num shopping, a gente vê a quantidade de crianças obesas. Então, os pais se preocupando com isso, já viram que é necessário, até mesmo quando leva a um pediatra, ele orienta, leve ao nutricionista, porque ele vai te orientar o que a criança deve comer, né, para baixar as suas taxas, para diminuir o peso, para, né, fazer todo esse trabalho de introdução alimentar. Então, hoje eu te digo que o nutricionista ele está bem mais bem visto do que antes. A maioria dos pais, das mães, elas se queixam da falta de opção para o lanche escolar. Qual seria uma opção, algumas opções que você poderia sugerir? Então, quando existe um trabalho feito com crianças, né, e as mães que não fazem esse trabalho, elas devem primeiro fazer, minha sugestão é fazer um piquenique em casa com a criança. É sentar com a criança, colocar 5 opções e ir trabalhando essa alimentação na criança para ver qual ela vai se adaptar ou até mesmo aceitar, né? Frutinhas, tem que ser a fruta que a criança no momento gosta. Não adianta a gente estar mandando para a escola um tipo de fruta que a criança não gosta, porque a fruta volta ou a criança fica com fome, né? É procurar biscoitos mais saudáveis e tentar mandar um biscoito com requeijão, ou então um pãozinho integral com um franguinho desfiado. Então, assim, tentar fazer sempre esse jogo de cintura com a criança, né? Porque não é fácil a criança levar a alimentação saudável para a escola, porque os amiguinhos muitas vezes não levam, né? Por isso que eu disse que tem que ter essa interação da escola para mostrar a importância. Na hora da elaboração da dieta dos seus mini pacientes, dos pacientes mirins, quais são as maiores queixas deles? Então, as maiores queixas é unânime, é 100%, são verduras. Nenhuma criança gosta de comer verdura, mas é aquilo que eu te falei, é o hábito de casa. É a introdução alimentar aos 6 meses que começou errada. Porque uma criança com 6 meses, ela precisa começar a introdução alimentar. Então, a mãe talvez não tenha trabalhado isso. Porque uma criança de 6 meses, ela não pode dizer que não gosta de girimum, ela não pode dizer que não gosta de um purê de cenoura. Porque, na verdade, a criança com 6 meses, ela não conhece ainda o sabor, ela está saindo do aleitamento materno, ou até mesmo de fórmulas prontas, né? Mas aí há importância, as mães precisam se conscientizar que a introdução alimentar é a base de um adulto saudável. Como a senhora tem percebido esse problema da alimentação das crianças dentro do ambiente hospitalar? Existe um trabalho de conscientização quando a criança passa pelo ambiente hospitalar? Então, sim. Aqui, como é um hospital voltado para a criança, a gente tem um trabalho, sim, com a nutrição, né? Onde o paciente chega e a gente vai fazer a triagem, a gente vai pesar, vai medir e vai ver como essa criança está. E aí, se a gente vê que ela está desnutrida, a gente faz um trabalho. Se a gente vê que ela está obesidade, mesmo ela estando no hospital internada, a gente tenta fazer o mesmo trabalho, pelo menos de introdução alimentar. Né? Por quê? Porque a criança chega debilitada e aí as crianças sempre ficam de 2 a 4, 5 dias, então dá para a gente fazer um trabalho. E aí eu vou no quarto e aí levo 3 tipos de alimentos diferentes, porque na hora que a gente faz a triagem, a gente pergunta à mãe o que a criança não gosta. E ela diz, não come fruta, não come isso, não come aquilo. E aí eu tento fazer esse trabalho aqui para que ela leve esse trabalho para casa. Né? E também outra coisa que eu estou fazendo, que é muito importante, eu estou introduzindo a gastronomia hospitalar. Né? Que é um trabalho assim que eu venho fazendo já em outros lugares e estou implantando aqui para que a criança ela veja com os outros olhos a alimentação. Não só hospitalar, mas quando ela chegar em casa, ela saiba comer um arroz diferente, comer uma erva fina, ela saiba o que é um franguinho com orégano. Então,
é uma gastronomia voltada realmente para eles. Então, para as mães que não estão podendo levar por enquanto as crianças ao nutricionista, elas podem tentar fazer alguma coisa diferente em casa, chamando a criança para preparar a comida, isso é muito importante, né? Porque a criança já vai, eita, você vai comer aquilo que você vai preparar, então as crianças já veem com outros olhos. Sentar, deixar as crianças se lambuzarem mesmo, colocar 5 tipos de preparações e ver o que é que a criança se adequa melhor, se ela vai gostar mais de uma preparação ou de outra. E aí, trabalhando dessa forma, né? Vamos fazer um piquenique, sentar com a criança na sala e botar as frutinhas. Escolhe 3 tipos de fruta e aí vê o que é que a criança mais gosta, né? Pode também cortar as frutinhas, colocar no micro-ondas e tentando fazer coisas diferentes, né? Hoje na internet a gente tem inúmeras receitas nas quais as mães podem estar pegando, fazendo a decoração do prato na hora do almoço. Então, quando a criança chega para almoçar, está lá a decoração. Já é um diferencial também importante, que vai chamar a atenção da criança.